Porque o pregador não vai pregar pensando em relógio. Nós não vamos ceiar depois pensando em relógio. Tá certo? No final do culto nós vamos orar pelos novos líderes de Gêmeos. Não vamos orar por eles pensando em relógio. Então nós vamos agora pensar na palavra de Deus. Colocar o nosso coração e deixar Deus fluir no nosso meio. Vem cá, Edson Teixeira, evangelista, que temos a alegria de ser membro aqui da nossa igreja, da nossa região. Mas é o membro que mais falta. Domingo passado pregando, eu falei daquele que mais vem na igreja. Vocês lembram? Quem é que nunca perde culto? Quem que é? O diabo. O diabo, ele nunca perde culto. O diabo está em todo culto. Ele sempre está, através de algum demônio, ele está sempre ali. A cabeça de alguém, do lado de alguém, no ar, ele está em algum lugar, sempre. O diabo está sempre lá. Agora eu estou apresentando para vocês um membro da igreja que menos vem na igreja. Que menos vem na igreja. Agora os dois têm uma característica em comum. Aquele que mais vem na igreja, o que menos vem na igreja, vive rodeando a terra. Um é para destruir e o outro é para construir. Mas esses dois têm a mesma coisa em comum. Vive rodeando a terra. E o Edson é esse evangelista que está sempre pregando o evangelho em toda parte. Não basta ele ter assumido o compromisso com a gente aqui ontem à noite, hoje de manhã, hoje à noite, mas como ele estava meio folgado, ele assumiu ontem de manhã também em outro lugar, na sexta-feira à noite em outro lugar, e teve pregando. E está agora com a gente para compartilhar da palavra de Deus. Vamos receber ele com a nossa alegria. Vamos receber. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que maravilha estar aqui com vocês nesta manhã tão abençoada pelo Senhor. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Deixa eu dar um sorriso aqui. Eu creio que a gente pode começar em Gênesis 21. Eu quero ler com vocês aqui o versículo de número 5 de Gênesis 21. Versículos 5, 6 e 7. Eu quero pensar em duas coisas com vocês aqui, baseado nessa porção bíblica. Em Gênesis 21, versículo 5, tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E o versículo 6, Sara disse o seguinte: Deus me deu motivo de riso. Uma outra tradução, que é a tradução que os amados usam aqui, Deus me encheu de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, ou todos os que souberem disso rirão comigo, darão risada comigo. E o versículo 7, e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Eu quero pensar duas coisas com vocês aqui. Primeiro, essa expressão, Deus, da minha tradução, Deus me deu motivos de riso. Deus me deu motivos de riso. Deus me encheu de riso. Eu acho isso aqui extraordinário. Quantos de vocês aqui acreditam de verdade que Deus tem motivos de risos para nós? Você acredita nisso? Que Deus tem muitos motivos para fazer a gente rir, ou Deus nos dará muitos motivos para a gente dar risada? Eu li de propósito o versículo 5 com vocês, porque o contexto que Sara está falando é um contexto de impossibilidades. Sara é uma mulher de 90 anos de idade, ela já tem o seu ventre amortecido, ela já não tem mais
o incômodo das mulheres. Ela começa a descrever no capítulo 18 todas as impossibilidades dela, o porquê que ela não poderia ser mãe. E aí vem Deus e diz, não, você vai ser mãe. Sara está dizendo, Deus me deu motivo para dar risada em uma situação impossível. Deus me deu motivo para dar risada em um contexto em que eu tinha tudo para ser infeliz. Porque Ele me prometeu que eu seria mãe desde Gênesis capítulo 12. Gênesis 15 de uma forma mais específica. E agora, nós sabemos no capítulo 16 que Sara, ela é a primeira mulher que inventa a barriga de aluguel. Ela quer ser mãe, mas ela quer ser mãe pela barriga de Agar. Ela não consegue dar à luz, ela não consegue ficar grávida, então ela tem essa ideia. E nós sabemos que isso foi uma atitude errada de Sara. Nós sabemos que já no capítulo 16 tem crise no casamento. No capítulo 20, no capítulo 21, tem uma crise grande também por causa de Agar, onde Abraão tem que mandar embora Sara, tem que mandar embora Agar e Ismael. Porque Sara, ela inventou essa historinha de querer arrumar uma barriga de aluguel e ela azedou a família dela, arrumou um espinho terrível para ela. E agora ela é uma anciã. Ela sabe que frustrou os planos de Deus. Ela sabe que ela estragou os planos de Deus para a vida dela. E agora ela vai morrer como uma mulher infeliz. O útero dela nunca teve a felicidade de gerar. Ela nunca teve a felicidade de ser mãe. Ela é uma senhora que vai morrer sem ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, porque ela andou fazendo alguma coisa errada. Ela estragou esse plano de Deus para a vida dela. Então Sara tinha colocado um ponto final na sua história. Basta você ler Gênesis 17. E você vai ver que tanto Abraão como Sara já haviam colocado um ponto final na história. Nós não vamos ter um filho nascido de Abraão e de Sara. Acabou. Você é uma senhora, eu sou um senhor, e daqui não vai sair mais um filho. Ponto final na história. Então era uma história que ia terminar triste. Mas há um Deus nos céus que sempre nos dá motivo de risos. Há um Deus nos céus que olha para a nossa história e sabe que nós somos precipitados em colocar ponto final na nossa história. Mas esse Deus é especialista em chegar no nosso ponto final e colocar a canetinha dele ali e fazer um risquinho para baixo. Deus é especialista em pegar o nosso ponto final e transformá-lo em uma vírgula. Deus é especialista em pegar aquilo que nós pensamos que é o fim e Deus transformar esse fim como um meio para que nós venhamos viver um fim abençoado. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que você já colocou um ponto final na sua história. Ou quem sabe nem você colocou um ponto final na sua história. Quem sabe o diabo já colocou um ponto final na sua história. Isso nunca vai acontecer, ponto final. Esse sonho nunca vai se tornar realidade, ponto final. Essa porta nunca vai se abrir, ponto final. Essa doença nunca vai desaparecer, ponto final. Esse milagre nunca vai acontecer na sua família, ponto final. E você está pensando que é isso mesmo. Mas há um Deus, e Ele está aqui nesta manhã, que Ele pode transformar isso em uma vírgula. Quando Abraão disse ponto final, vem Deus e coloca uma vírgula e diz, não, é agora que eu vou começar a história. Quando Moisés, com 80 anos de idade, colocou um ponto final na vida dele, dizendo, estraguei o plano de libertação, eu tinha 40 anos, tudo ia dar certo. Agora eu estou 40 anos aqui nesse deserto, eu sou um senhor de 80 anos, ponto final. Vou morrer como um pastor aqui do meu sogro, pastoreando essas ovelhas, ponto final. Vem um Deus e coloca uma vírgula e faz a sarça arder e diz, é agora que eu vou começar a obra. Elias se esconde dentro de uma cova, mataram todos os profetas, só eu fiquei, ponto final, depressão, querem arrancar a minha cabeça, querem me matar,
ponto final, acabou o meu ministério. E aí vem Deus, faz a terra tremer, faz as rochas se fenderem, faz vir uma grande chuva, e de repente vem aquela voz suave dentro da caverna e diz: Elias, o que é que tu fazes aí, Elias? Senhor, acabou tudo, não tem mais jeito, acabou meu ministério, acabou a minha expansão, acabou a minha influência, acabou tudo, Senhor, eu estou sozinho aqui. Aí Deus coloca a caneta dele, coloca uma vírgula e diz: não, você vai sair daí, você vai ungir mais 2 reis, você vai ungir mais um profeta no seu lugar, a história vai continuar, o milagre vai acontecer. Tem um monte de histórias na Bíblia. Marta e Maria fecharam a sepultura e colocaram ponto final na história de Lázaro. Aí vem Jesus e diz: pode tirar a pedra, não é ponto final, é apenas uma vírgula, a história vai continuar, o milagre vai acontecer, eu tenho motivos de riso para vocês. E eu sei que eu estou falando para gente aqui nessa manhã, que está aqui na igreja, gente que está me assistindo, gente que está me ouvindo, que você já colocou um ponto final, o diabo já colocou um ponto final, como na história de todos esses homens, mas Deus está aqui dizendo: a história não termina agora, eu tenho motivos de risos para você. Eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus, que pega histórias nossas, e diz assim, ponto final. Eu lembro que o meu pai olhou para mim com 18 anos de idade e disse: Edson, não tem jeito para você. Você só vai parar com crime se a polícia estourar a sua cabeça com uma bala, ou se você ficar o resto da vida na prisão, porque não tem mais jeito para você. Ponto final para o meu pai. Mas o Deus dos céus diz: não, tem uma vírgula aí, eu vou entrar, eu vou salvar, eu vou transformar, eu vou fazer um milagre na vida desse rapaz. Sabe, o diabo está colocando ponto final no seu relacionamento familiar. Deus quer colocar uma vírgula aí. Pessoas que estão desistindo do ministério, dizendo: como Elias, não tem mais jeito, acabou tudo, ponto final, não tem mais jeito. Tem sim, Deus tem motivos de riso para você. Quantas pessoas hoje, eu converso com as pessoas e elas chegam perto de mim e dizem: acabou, não tem mais jeito. E aí eu fico olhando, eu fico: meu Deus, parece que eles não lêem a Bíblia. Quando a gente pensa que é o final, quando a gente pensa que não tem mais jeito, nós somos o prato predileto de Deus, para Deus chegar com a canetinha dele e colocar um pezinho no ponto final, assim, ó, é vírgula, a história vai continuar. Diga para o seu irmão aí: Deus tem uma vírgula, a sua história vai continuar. Deus me deu motivos de riso, diz Sara. Deus me deu motivo de riso. Deus tem motivo de riso para a gente. Não importa como é que você está vivendo agora. Não importa qual é a luta. Não é o que diz o Salmo? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem. Ah, Deus tem esse sorriso para você. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei que noite escura é essa, quantas lágrimas você está derramando, mas eu vim aqui para dizer: há uma manhã de alegria que vai amanhecer na sua vida. Há um sol, há um novo dia, há um milagre de Deus esperando pela sua vida. Eu creio nisso. A segunda coisa que Sara fala aqui é o seguinte: quem diria? Quem diria que Abraão seria pai? Deus quer fazer coisas na sua vida que os seus vizinhos vão olhar para você e vão dizer: quem diria? Você? Eu te conheci, cara. Eu sei de onde é que você veio. Mas Deus vai agir de tal forma na sua vida que os vizinhos, que os amigos de escola, que os amigos de trabalho, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem diria? Quem diria? Eu lembro de uma senhora chamada Dona Josefina, lá perto de casa. Eu me converti. Aí comecei a levar a moçada toda para a igreja, e comecei a pregar e tal. E eu lembro que eu passei na janela, e a Dona Vicentina olhou para minha mãe, e a minha mãe me abraçando com a Bíblia, e a gente indo para a igreja. Aí a Dona Vicentina disse assim: Dona Gilda, quem diria, né? A gente não vê mais polícia, a gente não vê mais tiro, quem diria?
E a minha mãe olhou para a dona Vicentina e disse assim, quem diria, Deus faz milagres. Quem diria? Deus pode pegar você hoje e um dia, as pessoas estão olhando para você agora, a sua situação agora, quem sabe um empregado, quem sabe uma pessoa que está ralando, quem sabe uma pessoa que está passando por dificuldades tremendas, mas Deus vai fazer coisas na sua vida. Alguém um dia vai olhar para a sua casa e vai dizer assim, quem diria, você tem uma casa dessa, é Deus que fez isso. Vão olhar para os seus filhos que hoje está aí ralando, mas um dia vai ser um advogado, um médico, um empresário, um pastor, um missionário, e as pessoas vão olhar e vão dizer, quem diria? Quem diria? Eu pensava que você ia ficar para a titia e casou com esse bonitão. Quem diria? Você crê nisso? Deus vai fazer, isso aqui é profético, Deus vai fazer coisas tão extraordinárias na sua vida, que as pessoas vão olhar e vão dizer, quem diria? Você é médico, quem diria? Eu sei onde você nasceu, eu conheço a sua história, eu conheço seus pais, você é um advogado, você é um juiz, você é um reitor de universidade. Esses dias eu perdi meu voo lá no Paraná, e aí, não é que eu perdi meu voo, encheu de nuvens lá, choveu, e aí um pastor chegou para mim e falou bem assim, seu voo é amanhã das 6? Eu falei, Ele falou, você não vai viajar amanhã não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, aqui nessa cidade, Maringá, quando tem essas nuvens aqui, no outro dia não tem voo. Eu falei, não brinca não, eu tenho que estar 9 horas da manhã em Campinas, não brinca não. Ele falou, não, é assim mesmo, mas espera aí. Aí pegou o telefone e falou, pai, o senhor está indo para São Paulo amanhã? Aí parece que o pai falou, estou sim. Dá para ir mais uma pessoa? Aí parece que o pai disse, claro. Aí esse pastor olhou para mim e falou, bem, se amanhã eu passo te pegar lá às 7 horas da manhã no hotel. Eu falei, tá bom. Quando eu vi, eu falei, do que será? Vamos de carro, 200 por hora, o que vai acontecer? Me pegou, junto com seu pai, um senador, um reitor de uma universidade, e me colocou dentro de um jatinho. Aí eu estou lá dentro do jatinho pensando, quem diria? Conheci o pastor Joel pedindo carona na estrada. Queria ir para o Rio de Janeiro para ver minha noiva, não tinha dinheiro para ir de ônibus para Nova Friburgo, pedir carona. Uma vez eu fui de carro, outra vez eu fui de carona mesmo. Sim, parando nas estradas, pedindo. Tamanho era o amor pela Lohoma, mas eu não tinha dinheiro. E agora dentro do jatinho. O senhor deseja um cafezinho? Quem diria? Aí o senador começou a contar a história dele para mim. Ele falou assim, você esteve lá na universidade, uma universidade com 35 mil alunos, é uma coisa extraordinária no Paraná, enorme. E aí ele falou para mim, aquilo tudo era um lixão. Ele contando a história para mim, ele disse, tudo aquilo era um lixão. E eu trabalhava naquele lixão. E um dia, enquanto eu trabalhava naquele lixão, eu tive um sonho, de que daquele lixão, eu iria levantar algo que traria esperança para milhares de pessoas. E ele disse, e Jesus entrou na minha vida, e eu trabalhava no lixão, eu comprei o lixão, e hoje eu construí uma das maiores universidades do Brasil. Enquanto ele falava para mim, eu dizia, quem diria? Quem diria? Você crê nisso de verdade? Eu estava dando aula em um seminário, lá nos Estados Unidos, lá na cidade de Stanford, em Connecticut. E eu não tenho estudo. Eu falei para eles, olha, eu vou aceitar ser professor de vocês, mas vocês sabem que vocês for mexer no estatuto aí, eu não posso. Esquece o estatuto, esquece o estatuto. Falei, não, olha aí. Aí eles falaram, não, isso é honoris causa, não sei, uma coisa assim. Você é um convidado de honra. Eu falei, aí um dia eu estava, Deus me abençoou tanto para dar uma aula lá sobre o caráter cristão, foi uma coisa extraordinária, que era uma aula, terminou assim, foi uma vigília, e foi um poder de Deus, uma graça de Deus. E aí um senhor chegou para mim e perguntou se eu tinha se eu tinha me formado lá na Califórnia, em Fullerton, se eu tinha feito o meu seminário em Fullerton. Eu falei, não. Aí ele perguntou, então foi em Harvard, aqui em Massachusetts? E eu disse também, não.
Aí o Saulo, que hoje é pastor da Brasil para Cristo, lá no Tocantins, chegou para mim assim e dizia assim, quem diria, hein, Teixeira? Quem diria? Aí eu fui pregar esses dias aí, não sei o que deu na cabeça desses camaradas, me convidar para pregar num congresso aí, que esses camaradas, tudo aí, bons, né, de Bíblia e tal, conhecidos no Brasil, e aí estava lá, e eu só olhando lá na lista lá, enquanto eu ia pregar, as pessoas iam pregar, apresentava assim no telão, as características desses camaradas, né, psicólogo, não sei o quê, aí colocava lá, PhD, PhD, eu já contei isso para vocês, né, PhD, tinha um lá que estava PhD, PDDD. E eu falei, o que será que é isso, cara? Porque eu não sei. O cara é formado em divindade, mas ainda tem um pós-doutorado, não sei do que, e tal, e estava lá, PhDDD. Aí o irmãozinho que queria pegar meus dados para projetar lá, veio perguntar para mim o que eu era. Aí eu falei, põe aí, ó, PhDDD. Aí ele me olhou, ele falou, o que é que significa mesmo esse negócio, né? Eu falei assim, pobre homem despreparado, dependente de Deus. E foi uma bênção. Quem diria? Quem diria? Quem diria? As pessoas vão olhar para você, vão ver Deus fazer coisas na sua vida, que vão dizer, quem diria, camarada? Eu creio nesse Deus. Eu creio que Deus faz um homem de 100 anos carregar um bebê. Ó, me chama de pai, viu? Não é neto, não. Porque todo mundo vai pensar que é neto, ou bisneto, ou tataraneto. Mas não é, é filho. Papai, viu? Para todo mundo ver. Pai, que negócio é esse? Aquele menino está te chamando de pai. É, que você não conhece a história. Deixa eu contar a história para você. Aí todo mundo vai dar risada. Sara disse, Deus preparou o riso para mim. E acontecerá que quando eu contar a minha história, todo mundo vai dar risada comigo. Deus quer fazer coisas na sua vida, que quando você falar o que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas vão dar risada. Porque só um Deus de milagre podia fazer uma coisa dessa. E vão dizer, quem diria? Quem diria? Eu olho hoje para a Loruama, minha esposa, e a Loruama é um sorriso de Deus para mim. O versículo 6 diz, Deus preparou sorrisos para mim. E a Loruama é um sorriso de Deus para mim. Loruama é a forma de Deus me encher de riso. Eu olho para minhas filhas, eu olho para Blanche, eu olho para Radassa. Eu sei de onde eu vim, aqui nas ruas de São Paulo. Esses dias eu estava em cima de um caminhão, distribuindo umas 15 toneladas de comida, levando remédios. Eu andava aqui na Vila Esperança, e eu lembro que eu achei um saquinho, dentro do saquinho, eu e o meu irmão mais velho, cheio de casca de banana e cheio de casca de mexerica. E o meu irmão comeu um pouco da casca de mexerica, e eu raspei assim um pouco da casca de banana. E eu lembro que o meu irmão disse assim, vamos levar para os irmãos em casa, porque eles estão com fome. Eu lembro disso. Não tinha o que comer. E esses dias eu chorava em cima daquele caminhão, e as pessoas não entendiam porque eu chorava. Mas eu e Deus, a gente sabia o que estava acontecendo. E eu chorando, e aí aquela voz dizia assim, Edson, você que passou fome. Olha hoje você trazendo comida para milhares de pessoas. Quem diria que isso poderia acontecer? Quem diria? Deus tem essas coisas. E essas lágrimas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria. Porque Deus faz isso nas nossas vidas. Deus pega o ponto final e converte em uma vírgula. É um porém. O inimigo fez isso até aqui, porém. Mas Deus estendeu as suas mãos e começou a escrever uma nova história. Então eu vou pensar com vocês de uma forma rápida. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2, eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome, farei de ti uma grande nação, sê tu uma bênção. Versículo 3, eu abençoarei aqueles que te abençoarem,
amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Verso 4, partiu, pois, Abraão conforme o Senhor lhe ordenou. E lá vai Abraão obedecendo a voz de Deus. Aí Deus está prometendo que Deus ia lhe dar uma descendência. Eu vou fazer de você uma grande nação. Através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão sabia que Deus ia lhe dar um filho, porque vai fazer dele uma grande nação. E ele sai, nós conhecemos Gênesis 13, Gênesis 14, Gênesis 15, versículo 1 e 2, ora, apareceu o Senhor a Abraão em uma visão, dizendo, não temas, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobre modo grandíssimo e tal. Nós conhecemos a história, e o Abraão disse, Senhor, o que adianta o Senhor me dar um galardão enorme, se quem vai herdar isso é o camarada que nasceu na minha casa, é o Eliezer, e ele é que vai herdar, eu não tenho um filho. Deus sabe que o Abraão está querendo um filho. Deus diz, olha, sai da sua tenda, olha para as estrelas do céu. Nós conhecemos a história, e o Abraão vê as estrelas do céu, não consegue contar, e Deus disse, assim será a sua descendência. Aí o versículo 6 diz, e creu Abraão no Senhor. Não é isso que está escrito aí em Gênesis 15, 6? E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Muito bem, o Abraão acredita nisso. Ele tem aí 75 anos de idade. Quando Deus diz, você vai ser pai, ele disse, eu creio. E eu vou mostrar para vocês que essa fé de Gênesis 15, ela é uma fé que não serve para muita coisa. Na verdade, ela não serve para nada. Ela não produz nada, ela não realiza nada, e pasme, é a fé que a maioria de nós que estamos aqui nessa manhã temos. Vou repetir. A fé que Abraão tem em Deus, em Gênesis 15, é uma fé que não serve para nada, é uma fé que não produz nada, que não realiza nada, e é a fé que a maioria de nós temos aqui nesta manhã. Essa é a razão porque a gente não produz nada, a gente não vê nada, a gente não consegue alcançar, a gente não consegue estar onde Deus deseja que venhamos estar, a gente não consegue ter o que Deus deseja que venhamos ter, a gente não consegue fazer o que Deus nos chamou para que a gente venha fazer, e a gente não consegue ser o que Deus nos chamou para nós sermos. São 4 coisas importantes que a gente não consegue alcançar, porque a nossa fé é essa fé aí de Abraão. É uma fé, não sei se vocês já ouviram aquela minha pregação, o perigo de uma fé misturada, só passando aqui uma pincelada. O Abraão, ele acredita em Deus, só que ele acredita nele. Deus diz, você vai ser pai, e ele olha assim, um cara de 75 anos, diz, eu sou saradão, eu tenho volúpia sexual, mas é claro que eu acredito que eu vou ser pai. Aí ele dá uma piscadinha para Sara e diz, vamos para a tenda, minha velha. E aí vai para a tenda. Aí, mas está me olhando com essa cara de escandalizado aí? É isso mesmo. Está na Bíblia, pode ler. E ele vai para a tenda com Sara, e primeiro mês, o incômodo das mulheres, e o segundo mês vem de novo o incômodo das mulheres, e durante um ano, 12 vezes o incômodo das mulheres. E eu lembro uma vez que eu perguntei numa escola dominical o que era o incômodo das mulheres, e aí uma irmã levantou a mão e disse, e o marido? Aí eu quase que eu não consegui pregar mais daquela manhã. Tem algumas que é mesmo, né? Elas falam, é o incômodo das mulheres, é o marido. É a menstruação, né? Aquilo que vem mensalmente, a Bíblia chama de incômodo das mulheres, não é o marido, não. Embora alguns sejam. Aqui no Mandaqui não existe homem assim, é só em outros lugares, por aí. E aí o Abraão vai, eu creio, aí Abraão agora está com 77 anos, e você chega, e Abraão, vai ser pai? Claro que eu vou ser pai, rapaz, tu dou conta do recado aqui. Aí você chega com o Abraão com 78 anos de idade. E aí, Abraão, vai ser pai? Vou ser pai, sim. Claro que eu vou ser pai. Chega com o Abraão com 82 anos, ele fala assim, eu acho que vou ser pai. Você já viu esses crentes quando a gente está começando o ano? Tá, no final do ano, a gente começa, principalmente nós os evangélicos, somos assim, aquele gás, o ano de 2014 vai ser uma bênção e tal, eu profetizo, e a gente faz a campanha dos 12 dias de clamor, que é uma maravilha, e a gente está naquele gás todo, e aí, parece crente Coca-Cola, emoção para valer, sai o gás. Aí chega em fevereiro, você fala, e aí, joia? Joia, graças a Deus. Aí em março, você pergunta, e aí, está na mesma fé? Estamos indo, né? Vai levando. Aí quando chega em abril, você fala, e aí? Fechou tudo. Fechou tudo. Quando chega em maio, já é um desmaio. Né? Não tem mais nada, cadê a fé? Sumiu a fé. E o Abraão estava assim, eu creio, eu vou ser pai, e aí ele está acreditando mais na capacidade dele. Esse é o nosso problema em relação à fé. Quando Deus faz uma promessa para a gente pensa que Deus
pode nos dar o que Ele prometeu nos dar, porque em nós há a capacidade de fazê-lo cumprir o que Ele prometeu nos dar. Isso não é fé. Qualquer budismo, qualquer Siddhartha Gautama, qualquer Meksushama, qualquer Gengis Khan pode ensinar isso para você e pode funcionar. Porque se eu acredito que Deus pode me dar o que Ele prometeu me dar, se em mim há a capacidade de fazer com que Ele cumpra o que Ele prometeu, então isso não é fé. Eu posso viver, até um ateu acredita nisso. Por exemplo, Edson, eu vou te dar um carro, e eu tenho 100 mil reais no banco. Senhor, claro que eu acredito que o Senhor vai me dar um carro. Mas eu não estou acreditando que Deus vai me dar um carro porque Ele diz que vai me dar um carro. Eu acredito que Deus vai me dar um carro porque eu sei que eu tenho 100 mil reais no banco e eu posso fazer com que a promessa dele se cumpra na minha vida. Então eu não estou acreditando no que Deus disse, eu estou acreditando na capacidade que eu tenho no banco. Eu acreditar que Deus diz assim, Edson, eu vou te dar uma casa e eu tenho R$500 mil no banco, assim até um ateu acredita. Então eu acredito, Senhor, que o Senhor vai me dar uma casa, mas o meu pensamento está lá no dinheiro que eu tenho no banco. Então eu tenho capacidade de fazer Deus cumprir a sua promessa. E a fé não é assim. Quando Deus faz uma promessa para você, não é porque você tem capacidade de fazer com que Deus cumpra a promessa na sua vida. Quando Deus faz uma promessa para você, Ele sabe que você não tem esses atributos. É Ele, o Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para fazê-la cumprir na sua vida. Não depende do que você tem no banco, no coração, no bolso, no nome. Não depende dos seus recursos, depende dos recursos de Deus. Mas o Abraão tem que aprender isso. E aí Deus fala, você está cheio de muleta, eu vou arrancar suas muletas. E o Abraão está acreditando na força dele. Aí eu estou com você em Gênesis 16, aí a Sara chega para o Abraão e fala, Abraão, o negócio aqui não está certo não, porque eu não fico grávida, você está com 85 anos já. Então eu tenho uma ideia. Aí o Abraão diz, qual que é a ideia, mulher? Não, a ideia é o seguinte, está vendo aqui a minha serva Agar? Então, deita-te com ela. Você vai deitar com ela, versículo 2 de Gênesis 16, você deita com ela, e aí Deus vai cumprir o que Ele prometeu, Deus vai nos dar filhos, eu vou ser mãe através do quê? Através dela. Pode ver o versículo 3. Eu vou ser mãe através de Agar. E aí o Abraão olha e fala assim, mulher, que ideia maravilhosa. Por que você não pensou isso antes? Pode ler o versículo 3 aí, que ele nem perguntou para Deus não, ele já, não, amém, isso é de Deus. Olha aí, ó. Está escrito ou não está escrito aí? Na minha tradução diz assim no versículo, na última parte do versículo 2, e Abraão anuiu ao conselho de Sara. É a última parte do versículo 2, ó. Abraão atendeu a proposta de Sara, disse, como é que proposta maravilhosa. E lá vai ele com Agar. E nós sabemos que a Agar fica grávida, aí acontece um espinho na família de Abraão. A Sara percebe que não era do jeito que ela tinha planejado, o negócio não deu certo, foi um deslize que até hoje esse Ismaelzinho aí trouxe um problema tão sério que até hoje existe guerras lá no Oriente Médio por causa do Ismaelzinho, porque a dona Sara acreditou junto com Abraão que podiam dar uma ajudadinha para Deus. Então Deus está precisando da nossa ajuda, Deus não precisa da sua ajuda, Deus só precisa da sua obediência. Apenas obedece, mesmo que você não veja nada. Se Deus mandou você estender o cajado, na frente só tem um mar. Que loucura é essa? Estenda o cajado, porque o mar vai se abrir. Não é você que faz milagres, quem faz milagres é Deus. Apenas obedeça, se mandar colocar água no lugar que tem que se colocar vinho e levar para o mestre-sala, meu Deus, o cara vai pensar que eu sou doido. Você não tem poder de transformar água em vinho, mas você pode obedecer. Obedeça, porque quem faz o milagre é Deus. Eu não tenho como fazer uma chuva descer do céu para inundar a terra. Não tem mesmo, não queira fazer isso. Você só obedece, constrói a arca, faz o barco, porque você vai obedecer e Deus vai fazer o milagre, vai abrir os céus e as coisas vão acontecer. Apenas obedeça. Não queira ajudar Deus. Deus prometeu algo.
Olha, eu não vou tocar, vou só dar uma pinceladinha aqui, mas o que tem de nome de crente no SPC e no Serasa, é porque um dia Deus prometeu que ia me dar um carro. Então eu já fui pela fé e lasquei 30 prestações e ele que pague. Porque ele prometeu. E aí, em nome da fé, em nome de Deus, eu não estou dizendo que você não deve fazer prestações, eu não estou dizendo isso. Isso é uma experiência minha, eu nunca fiz isso, essas coisas de comprar as coisas em crediários e pegar empréstimo, nunca. Eu, na verdade, nesses 21 anos de casado, eu nunca cheguei a usar um talão de cheque, nunca assinei 20 folhas de cheque, sempre pedi para Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe, eu trabalho para o Senhor, eu não sou contra quem faz isso, que o Senhor abençoe, cada um tem o seu estilo de vida, mas eu tenho fé suficiente de que eu não preciso ficar usando essas coisas, Senhor, eu sei que o Senhor, quantos estão me entendendo? Cada um Deus usa de uma forma, mas Ele colocou uma fé no meu coração, que a minha esposa fala bem assim, Edson, eu casei com você, eu nem preciso de fé, eu vou a reboque. Você vai, eu vou. Eu vou a reboque. Então eu nunca assinei um talão de cheque nesses 21 anos. Está lá um talão de cheque que eu acho que eu tirei há 14 anos atrás, até hoje eu não usei esse talão de cheque. É uma coisa muito minha, porque eu aprendi eu vou chegar com vocês em Gênesis 17, eu aprendi isso. Um segredo que Deus colocou no meu coração. Vocês lembram do que Deus falou comigo quando eu tinha 19 anos para 20 anos na Amazônia, em Gênesis 12? Eu já contei para vocês que Deus disse que faria de mim um missionário diferente de muitos missionários. E eu perguntei por quê. E Ele disse, porque eu vou ensinar você a semear, porque a maioria dos missionários só querem receber. Eles acham que pelo fato de serem missionários, eles só precisam receber, eles não querem semear, mas eu vou ensinar a semear. E lá em Gênesis 12, eu citei para vocês aqui, eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação, em ti serão abençoados todas as famílias da terra, e quem te abençoar, eu o abençoarei. Então Deus me deu aquela frase, que se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência é que você será abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você acabou de abençoar. Deu para entender? Aí eu comecei a procurar abençoados, com suas abençoadas missões de abençoar, para abençoá-los, porque eu tenho a promessa do abençoador, que abençoa aquele abençoado que eu acabei de abençoar, que prometeu me abençoar também. Deu para entender? Então, é uma fé, é uma coisa muito minha, assim, tem sido um segredo de Deus para mim, algumas pessoas também têm abraçado isso, tem sido uma bênção para a vida delas, e louvado seja Deus. Aí, capítulo 16 de Gênesis, versículo 16, diz assim, Abraão tinha idade de 86 anos, quando lhe nasceu Ismael, não é isso? O último versículo de Gênesis 16, 86 anos. Aí, foi um escorregão na vida de Abraão. Aí começa Gênesis 17, versículo 1. Ora, tendo Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então, o que dá a entender é que de Gênesis 16, versículo 16, para o próximo versículo, que é Gênesis 17, versículo 1, passaram 13 anos. São 13 anos que não tem nada registrado na história. 13 anos de escuridão. 13 anos sem ouvir uma voz, 13 anos sem ter uma direção. Aí Abraão está com 86, 87, 88, 89, 90 anos. 91. Ele olha para as estrelas e diz, estraguei o plano de Deus. 94 anos, 95 anos. Ele e Sara sabem, estragamos o plano de Deus, não tem mais jeito. 98 anos, 99 anos. Sara com 89 e Abraão com 99. Um casalzinho de velhos já, que o Abraão diz assim, não tem mais jeito. Acabou. Estragamos o plano de Deus. 13 anos de silêncio. E eu sei que eu estou falando para a gente aqui, que colocou o carro na frente do boi. Tem jovens que comeram a sobremesa antes da janta. O que eu fiz da minha vida? Meu Deus, estraguei tudo. O que eu fiz? 13 anos de escuridão, pisou na bola, vacilou, pecou, escorregou, foi orgulhoso e acabou estragando alguns planos de Deus. Meu Deus, 13 anos sem ouvir, sem direção. Abraão, quem sabe, olhava para as estrelas do céu e dizia, o que eu fiz? O que eu fiz? E agora o Abraão diz, não tem mais jeito, eu sou
Um velho de quase 100 anos de idade. Então Deus está fazendo o quê? Deus está tirando as muletas de Abraão. Porque Abraão está pensando que ele pode fazer Deus cumprir sua promessa, porque nele tem capacidade física de ser pai, mas agora ele não tem mais. Agora ele é um ancião de 100 anos de idade. E aí chega Deus, Gênesis 17, versículo 17, pode projetar, por favor? Deus fala para Abraão, você vai ser pai. Aí, o que o Abraão faz? O Abraão se prostra, ele cai com o rosto em terra, cobre o rosto, e o que ele produz aí? O que diz o texto? Prostrou-se com o rosto em terra, e ele fez o quê? Riu. Sabe o que significa isso no hebraico? Abraão produziu algo. Quando Abraão se prostrou e ele riu-se, a palavra riu-se significa produzir um Isaque. Quando Abraão riu-se, Abraão produziu um Isaque. Porque a palavra Isaque significa riso. Só que o riso de Abraão é em um aspecto negativo de incredulidade. Eu, um homem de 100 anos, ser pai? Então veja, a afirmação que eu fiz em Gênesis 15, que pode ter chocado algum de vocês, que a fé que Abraão tem em Gênesis 15 é uma fé que não serve para nada. Porque até então ele tem força física para ser pai. E agora que ele não tem mais capacidade alguma nele de ser pai, e vem Deus e diz, você vai ser pai, ele acredita ou não? Ele não acredita. Por quê? Porque nele não tem capacidade para fazer com que Deus cumpra o que Deus prometeu. Esse é o nosso problema. A gente está pensando que a fé é Deus olhar para a nossa capacidade e dizer assim, eu vou fazer algo porque você tem capacidade. E não é. E a gente perde as maiores bênçãos de Deus aí. A fé é quando Deus olha para você e diz, você não tem capacidade, mas eu, o Todo-Poderoso, tenho capacidade. E eu libero uma palavra sobre a sua vida. Apenas creia e seja obediente, porque na hora certa o milagre vai acontecer. Enquanto você fica confiando nas suas muletas, Deus vai dizendo, bom, eu vou te levar em um beco sem saída, onde você não tenha mais na onde apoiar, a não ser no meu poder. E aí Abraão diz, não dou conta mais. Aí Gênesis 17, versículo 1, por favor, eu já estou terminando, tenha fé em Deus. Não, estou terminando mesmo. Olha o versículo 1, quando Abraão, aqui está o segredo, estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus todo. Ou seja, quando Abraão diz, eu não posso mais fazer nada, Deus se apresenta a ele como aquele que pode fazer tudo. Enquanto você ficar pensando que você pode fazer as coisas, enquanto você ficar confiando nas suas capacidades, no QI, no dinheiro, nas posições, enquanto existir capacidade em você, Deus vai ficar te olhando. Enquanto tiver muletas, Deus vai ficar te olhando. Mas quando você reconhecer, em mim não há capacidade alguma, então você vai conhecer o poder do Deus Todo-Poderoso. Deus levou Abraão a esse ponto. E essa palavra, Todo-Poderoso, é uma tradução que eles trouxeram para nós, passaram pelo latim e tal, e trouxeram para nós no português. Mas não é isso que está no original. Tem uma tradução um pouquinho mais próxima que diz assim, eu sou o El Shaddai. Tem uma outra tradução que fala, eu sou aquele que é mais do que suficiente. Mas a tradução mais próxima do original é El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. E não tem como mesmo, de verdade, não tem como fazer uma tradução literal para o português. A nossa cultura não vai entender. Só dentro da cultura judaica. Nem outras culturas se entendem de verdade o que está no original em Gênesis 17. Não soa legal, não fica legal, porque a gente não tem essa visão de Deus. A gente tem uma outra visão de Deus, não é uma visão dentro da cultura hebraica. A nossa visão de Deus ela é meia helênica, meia grega. Por isso a gente não entende, por isso na hora de fazer a tradução não tem como colocar ao pé da letra. Sabe o que significa eu sou, Deus dizendo para Abraão, eu sou o El Shaddai? No original significa eu sou aquele que tem muitos seios. Imagine a gente pegar na língua do português aqui e colocar aqui em Gênesis 17, Deus dizendo a Abraão, eu sou aquele que tem muitos seios. Aí você imagina aquela deusa lá da Índia, né? Um monte de seios. Então, essa é uma linguagem hebraica. Leia o Salmo 131, versículo 2, você vai ver que o mundo hebraico entende isso. Eles tinham essa visão de Deus, às vezes como uma figura materna.
Uma criança, Davi dizia no Salmo 131, versículo 2, qual criança desmamada nos seios da sua mãe? Assim está a minha alma para contigo, ó Senhor. Então Davi também se compara a uma criança, o seu relacionamento com Deus, a uma criança mamando no seio da sua mãe. Então quando chega Deus para Abraão, em toda a sua debilidade, em toda a sua fraqueza, em toda a sua velhice, e diz, Abraão, eu sou aquele que tem muitos seios. O que Deus está dizendo para Abraão? Assim como o leite materno tem nutrientes suficientes para fortalecer o organismo da criança. A criança está chorando, a criança está inquieta. Aí a mãe traz a criança para os seios, dá de mamar, e a criança mama. E ela relaxa, ela fica sossegada, ela acalma. Porque aquele leite tem poder, tem vitamina, tem nutrientes para mexer com o organismo, suprir as necessidades daquela criança, trazer a ela sono, trazer a ela descanso, e ela pode relaxar nos braços da mãe. Deus está dizendo a Abraão, eu sei que você é um velhinho, eu sei que você não pode mais, eu sei que em você não tem mais vitamina, não tem mais capacidade, eu sei que em você não há mais vigor, mas venha a mim, porque em mim há nutriente suficiente para fortalecer você em sua debilidade. Em outras palavras, não escandalize o que eu vou dizer, venha mamar em Deus. Está precisando de um milagre? Venha mamar em Deus. Está precisando de uma energia de Deus, de um tônico de Deus? Venha mamar em Deus. Quando você está lendo a Bíblia e orando, você está recebendo vitamina de Deus. Quando você está cantando e orando, você está recebendo vitamina de Deus. Quando você está na casa do Senhor adorando, exaltando, você está recebendo vitamina de Deus. E começa a jejuar e a buscar a Deus, você está recebendo vitamina de Deus. E aquilo que era impossível, quando você é fortalecido pela graça de Deus, você se levanta como um gigante e diz, é possível sim, porque Deus já colocou a fé suficiente em mim. Você se torna um gigante. Quantas coisas que eu olho e digo assim, não tem jeito. Aí eu entro num período de oração, num período de consagração, o Espírito começa a fortalecer, o Espírito começa a ungir, o Espírito começa a animar você, e quando você se levanta da oração, você diz, não, tem jeito sim, você não sabe como que vai acontecer, mas Deus colocou uma vitamina em você, uma fé em você, uma coisa extraordinária. Olha para a história dessa igreja, olha 26 anos atrás, o pastor Joel chegando com um corcel, uma belina, se eu não me engano, uma Brasília branca, como ele falou, em um lugarzinho, mas aí vai orar, vai buscar, o Espírito começa a colocar energia, pode sair desse lugar sim, pode conseguir um terreno maior, pode firmar bem as estacas, pode ampliar o espaço da sua tenda. O que é isso? É vitamina de Deus. Você vem e começa a mamar em Deus. Aí nós sabemos que o Abraão aqui dá risada, Gênesis 18, a Sara, ela diz no versículo 11 e 12, olha Deus, eu tenho que dar risada também. Versículo 12 diz que ela deu risada. Ela também produziu um Isaac de incredulidade. Aí ela fala, eu sou velho, meu marido é velho, já passei pela suadeira, já não tenho mais o costume das mulheres, a minha esposa já me pegou tem tempo, eu já suei muito. Versículo 12, ela diz assim, tem outra coisa, Deus. Se o Abraão tentar chegar aqui e fazer alguma coisa, pode ir lá, olha lá. O que diz a última parte? Ela está dizendo assim para o Abraão, onde esse mato não sai mais com ele não, cara. Se tivesse pelo menos Viagra, né, naquela época, eu já tenho um Viagrinha aí, Abraão. Pelo amor de Deus, não me olha com essa cara de evangélico escandalizado, não. Olha aí para você ver na Bíblia. Está ou não está? Tá, não é isso que está escrito ali? Olha lá, ó. Depois de estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer. É a gente que lê a Bíblia de forma muito religiosa, mas está aí, ó, é a nossa vida. Ele está dizendo, sem chance, vem. Aí, Deus diz assim, eu vou operar, eu vou fazer um milagre. Aí Gênesis 21 diz o texto que Deus visitou Abraão e a Sara, não sei o que aconteceu, que o Abraão deu uma piscadinha para Sara, Sara arrepiou e disse, meu amor, o que
Foi, vamos para a tenda, vamos para a tenda. Vamos, corre, corre, foram para a tenda. Tem que aproveitar a unção. E foram. Aí foram para a tenda. Aí nasceu Ismael, aí ela sai dizendo, quem diria? Deus me deu um motivo de riso. Aí essa história toda maravilhosa, que a gente está rachando o bico aqui da risada, porque é isso mesmo, Deus deu muito motivo de riso. A história de Abraão e Sara é você olhar e dizer, Deus é maravilhoso. E quando o bebê nasceu, Deus disse, espera aí, tem que colocar um nome específico nele. Qual que é o nome que vocês vão colocar nesse menino? Tá. Qual é o nome, Senhor, que o Senhor quer que a gente coloque? Ele vai se chamar Riso. Na hora que eu falei para você, Abraão, depois de velhinho que você ia ser pai, o que você fez? Eu dei risada. Legal. E você, Sara, quando eu falei que você ia ser mãe depois de velhinho, o que você fez? Eu dei risada. Então agora coloca o nome do filho de Risada. Porque toda vez que você chamar, vem Isaac, Isaac, pega isso, Isaac, pega isso. Vocês vão lembrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso e que vou dar muitos motivos de riso para vocês. Nós conhecemos a história. O Abraão, em Gênesis 22, vai levar o Isaac, já com a sua idade de 37 anos, para o monte, para ser sacrificado. Gênesis 23, o Abraão retorna para lamentar a morte de Sara. A cultura judaica diz que Sara não suportou essa aflição de saber que o seu filho ia ser sacrificado, e ela de agonia morre. Isso é a cultura judaica. Você pega a sequência de Gênesis 22 e 23, parece que é isso mesmo que acontece, porque logo depois de Gênesis 22, o Abraão vem para sepultar Sara. Sara tinha a idade de 127 anos, não é isso que diz Gênesis 23, versículo 1? Tinha Sara a idade de 127 anos quando ela faleceu. Então, o Abraão era quantos anos mais velho que Sara? 10 anos. Então, o Abraão tinha quantos anos aí? 137 anos. 3 anos se passaram, o Abraão está com 140, o Isaac casa-se com Rebeca. E o tempo vai passando, quando o Isaac casa-se com Rebeca, o Abraão, então, tem 141 anos de idade. Poucas pessoas sabem que o Abraão casou a segunda vez. Ficou viúvo e casou a segunda vez. Gênesis 25, você vai ler do versículo 2 em diante, que Abraão desposa uma mulher chamada Quetura, e o Abraão tem com essa mulher Quetura mais 6 filhos. E aí você vai ver o versículo 6 e o versículo 7 de Gênesis 5, que viveu Abraão 175 anos e morreu em ditosa velhice e abençoado. Espera aí, em Gênesis 17 ele tem 100 anos. E ele diz assim, Deus, não tem como eu ser pai. E agora, com pelo menos 142 anos, 42 anos depois, ele casa e tem mais 6 filhos. Vive mais 70 e com 100 anos, ele diz, eu já sou um velhinho aqui, não vai conseguir fazer nada não. E agora, casa-se com Quetura e tem mais 6 filhos com ela. O que é isso? Que milagre é esse? Que coisa extraordinária é essa? É que Abraão aprendeu Gênesis 17, versículo 1. Abraão aprendeu que em Deus há nutrientes, que em Deus há vigor. E Deus pode mandar um avivamento aqui para alguns casalzinhos idosos também já. Receba aí em nome de Jesus. Dá uma piscadinha para a Vera, ela está abençoando. Receba. Aqui uns dias tem um Isaquinho aí. Vamos ficar em pé, queridos, por favor, vamos ficar em pé. Oh, meu Deus. Eu falei que Deus tinha muitos motivos de riso para a gente. Eu quero orar com vocês. Eu quero que você, de verdade, deixe essa mensagem entrar no seu coração. Sabe, não é o seu poder, é o poder de Deus. Não é a sua capacidade, é a capacidade de Deus. Não é o que você tem, é o que Deus tem. Aprenda isso. Diga, Senhor Jesus, a minha fé não está em nenhum outro fundamento, em nenhuma outra muleta.
A minha fé está apoiada no teu poder. Paulo diz, eu preguei somente o evangelho, para que a fé de vocês não esteja apoiada em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. A nossa fé está apoiada no poder de Deus. Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esse momento tão maravilhoso. Seja o nome do Senhor. Obrigado, Graças porque eu a tenho Deus. absoluta certeza que o Senhor tem muitos motivos de riso para nós. Eu não sei qual é a luta que a tua filha ou o teu filho está passando nesta manhã. Seja o teu nome. Eu não sei dessas pessoas que me assistem ou que me ouvem agora. Eu não sei qual é a aflição, mas eu sei de uma coisa, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o sorriso de Deus virá pela manhã. Eu sei que o Senhor tem esse novo amanhecer para nós, esse novo dia, de novas oportunidades, de novas chances. Tu és o Deus de Abraão, que pega o nosso ponto final e converte em uma vírgula, para dar continuidade à nossa história, Senhor. E eu sei também que aquilo que o Senhor vai fazer nessa igreja, na vida dos membros dessa igreja, na vida das pessoas que estão aqui, que têm fé no Senhor, vão ser coisas tão extraordinárias, que as pessoas vão olhar e vão dizer, quem diria? Quem diria? Eu creio, Senhor, que vou ouvir muita gente dizendo, quem diria? Por causa daquilo que o Senhor estará fazendo na minha vida no futuro, Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Quem recebe essa palavra, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Mais ou menos, sei. Ai, cadê? Não está funcionando aqui? Que está longe, né? O Edson fala para mim, desculpa de passar do horário. Eu pergunto, mas qual horário? Não sei qual horário que a gente passou do horário, não tem horário marcado. Nós estamos na prorrogação, né? É uma bênção ouvir a palavra de Deus, é uma bênção ouvir o Edson. Não dá para ouvir mais o Edson? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa séria para você, muito séria. Verdade. O valor não está no burrinho que traz as condecorações. O valor está nas condecorações. Você é um crente maduro. O dia que você ouve essa mesma mensagem, pregada pelo Edson, ou pregada por um irmão que está pregando pela primeira vez a Bíblia, mas pregou essa mesma ideia da mensagem, e você dá um valor a essa palavra a ponto de ser edificado e a sua vida ser dirigida. Aí você é um crente maduro. Vou dar um exemplo para você. A igreja da cidade de Éfeso, lembra lá em Apocalipse? Que diz que é uma igreja que perdeu o primeiro amor? Que o Senhor repreende ela e fala, mas vocês, lembra de onde vocês caíram? Vocês são crente caído. Jesus fala para a igreja de Éfeso. Sabe quem pregou lá? Apolo, o erudito. Paulo, o completo. Timóteo, o jovem. João, o ancião experiente. Todos pregaram naquela igreja insistentemente. Depois de algum tempo, Jesus fala para a igreja, vocês são crentes caídos. O crente verdadeiro, maduro, não verdadeiro. Tem crente imaturo que é verdadeiro, mas ainda é imaturo. Mas o crente maduro é aquele que olha a palavra, entende a mensagem da palavra e diz glória a Deus pela palavra. Esse é o crente maduro. Isso fique na tua vida. Porque hoje prega o Edson Teixeira, amanhã prega eu, depois prega o Luciano, depois prega um outro pastor aqui da igreja, depois prega um outro convidado. Não importa a forma de cada um pregar, importa a condecoração que vem sobre esses burrinhos. É isso que vale, é isso que edifica, é isso que fortalece. Mas que é bom pra caramba se divertir também enquanto ouve a mensagem, é. E com Edson a gente é edificado e se diverte bastante também, né? Irmãos, se assentem, mas um tempo dentro do culto, o culto não acabou. Nós vamos agora contribuir, mas
não se mexa. Não se mexa.